Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade eu quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos irmãos, que estão aqui conosco também fazendo uma leitura diária, dia após dia. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Jean Ferreira Figueiredo, também o professor Lorival, também o pastor Gilvan Claro, que é o comentarista da nossa lição, que nós estamos estudando, Pastor ali em Campos Belos. Grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Cumprimentando o nosso pastor, eu cumprimento todos os nossos vices também. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão, irmãos alunos, que estão assíduos na escola bíblica, como bem diz o evangelista Gaspar, algumas leituras diárias atrás, que sem um aluno a escola não teria importância, Para que ter professor se não tivesse os alunos para estarem ali aprendendo? Grato a Deus pela vida de cada aluno, também pela vida de cada professor. Você que dedica o seu tempo a estar estudando, a estar ministrando a palavra do Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós estamos na lição de número 4, do primeiro trimestre do ano de 2026. Somos gratos a Deus por mais esse trimestre abençoado, que nós temos aprendido muito da palavra do Senhor. Essa lição, estas lições, a mordomia cristã, princípio e legado da mordomia cristã, que nós estamos aprendendo, tem sido de grande proveito espiritual para nossas vidas. Aprendemos sobre a mordomia do corpo, da alma. Irmãos, nós sabemos que é muito importante, Temos aprendido da alma e do espírito, temos aprendido lição após lição a sermos melhores crentes na pessoa bendita do Senhor. Eu sempre costumo dizer que se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, nós seremos pessoas melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, mães melhores, crentes melhores, e assim sucessivamente, porque nós aprendemos dia após dia com os nossos pastores, com os professores, e colocando em prática, eu tenho certeza que nossa vida vai ser bem melhor de ser vivida. Amém? Na lição de número 4, nós vamos estudar sobre administrando o tempo. O tempo. Nós sabemos, meus irmãos, que vivemos dias em que eu até estava assistindo, se não me engano, não sei se era uma aula ou era um culto de doutrina em Luiz Eduardo, que o pastor Jean Ferreira foi na escola bíblica, que o pastor Jean Figueiredo até falou a esse respeito, de que as pessoas às vezes falam que o dia está menor, e até usa aquele versículo, que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E lá o pastor Jean explica que não é esse dia nosso aqui, não está falando sobre o nosso cotidiano, sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora. Os dias, eles têm as mesmas 24 horas, têm os mesmos minutos, às vezes somos nós que não sabemos administrar o nosso tempo, Às vezes a gente chega no final do dia e fala, rapaz, como passou rápido, e eu tinha tanta coisa para fazer e não consegui, mas às vezes é porque nós não conseguimos administrar o nosso tempo. Não é porque os dias estão menores, Ele até ratificou que é errado usar este versículo para este fim, Os dias, tá vendo? Se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Não, os dias continuam 24 horas normal, às vezes somos nós que não conseguimos nos programar, direitinho para que nós possamos conseguir fazer os nossos afazeres. E o tempo, se nós colocarmos direitinho, programarmos direitinho, a gente vai ver que a gente vai conseguir fazer mais coisas, principalmente no reino de Deus. Nós temos as nossas vidas seculares, temos que trabalhar para trazer o sustento para os nossos lares, Temos que tirar tempo para nós trabalharmos e trazermos sustento, mas isso não pode impedir que eu tenha tempo para trabalhar para o reino do Senhor. Eu sempre peço a Deus para que o Senhor me dê esta sabedoria para administrar o meu tempo,
para que quando a liderança, quando os pastores precisarem de mim, eu esteja pronto, eu esteja ali de pronto para atender o pedido. Aí alguém pode dizer, ah, mas para o senhor é fácil, o senhor trabalha para o senhor mesmo. Não, eu conheço muita gente que trabalha para ele mesmo e não tem tempo para a igreja. Isso não é desculpa. Eu conheço muita gente que ele trabalha para ele, é patrão dele mesmo, né? Ele é o patrão, mas ele não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, não consegue chegar 7 horas ou 6h30 na igreja no dia de culto para estar orando. Então, isso não é desculpa. O que eu e cada um dos irmãos tem que fazer é priorizar o tempo para que tenhamos, organizar, melhor dizendo, né? Organizar o tempo para que tenhamos tempo para o reino dos céus. Nós estamos aqui na leitura diária de sexta-feira. Se formos falar sobre o tempo, né, meus irmãos, nós falaríamos e ainda ficaria coisas para falar. Mas vamos lá então. Humilhai-vos, a leitura diária de sexta-feira está em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada? Como o nosso pastor presidente costuma dizer, está escrito assim na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos lá. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Aqui está falando que nós devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, né, no tempo de Deus, não no tempo nosso, cronos, não no nosso tempo cronológico, mas no tempo de Deus, quando lhe aprover, quando for da vontade dele, ele venha nos abençoar. Muitas vezes nós temos promessas de Deus e às vezes nós ficamos avechados para que aconteça, mas como a Bíblia diz, para todo há o tempo determinado. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Nós poderíamos falar aqui que há tempo de Deus fazer as promessas, mas também tem o tempo dessas promessas se cumprirem. Pode ser daqui uma semana, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos. Eu me recordo que os meus pais sempre testemunham que Deus fez promessa em nossas vidas quando eu tinha 5 anos de idade, que veio a se cumprir 33 anos depois. Mas nós vamos ver aqui que é o tempo de Deus. Os meus pais não dizem, Deus prometeu, mas já tem mais de 30 anos, eu acho que aquele lá não foi Deus que falou, não. Não, tem o tempo de Deus. No momento certo vai acontecer. Então, meu irmão, se você tem promessa de Deus, aguarde. Continue sendo um crente fiel, assíduo, temente a Deus, fiel à sua liderança, porque não adianta nada você ser, eu sou temente a Deus, mas você é desobediente à sua liderança. Você é desobediente ao seu pastor, né? Você é desobediente às normas da igreja que você congrega. Então, você tem que ter isso em mente. Deus prometeu, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo. Eu estava no culto, eu estava assistindo o culto de doutrina, o pastor Aldair até citou um versículo de Deuteronômio. Eu até separei aqui, que eu me lembrei desse versículo quando eu estava agora há pouco meditando na leitura diária. O versículo Deuteronômio 32 e o versículo 35. O pastor Aldair até leu ele na terça-feira. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então não adianta o ímpio achar que ele vai continuar na impiedade dele. Este versículo que o pastor leu na terça-feira tem pecadores nas mãos de um Deus irado, um sermão de Jonathan Edwards, que
atravessou gerações, tem ele audiobook, né? Tem o livro para comprar, é um sermão muito bom para nós estarmos ouvindo. Porque o tempo de Deus, no momento certo, irá acontecer. Então, meu irmão, se você tem promessa de Deus, descansa. Descansa e espera. Porque no momento certo, Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. E que, se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem, nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.